Quem é titular de um visto deve pedir o reagrupamento familiar para a sua família. Já o cidadão português ou da União Europeia deve pedir o cartão residência. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. Nós ajudamos pessoas que desejam morar em Portugal de forma planejada e sem correr risco. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, a primeira coisa que eu gostaria aqui de esclarecer é que existe diferença para as pessoas que vêm para Portugal com um visto ou as pessoas que já vêm com a cidadania portuguesa ou de outra nacionalidade pertencente ali à União Europeia. Então, existem esses dois grupos de pessoas. Vamos falar aqui primeiro daquelas pessoas que chegam a Portugal detentoras de um visto, seja ele visto de estudante, visto de trabalho, visto para empreender. E aí essa pessoa, esse titular do visto, ele deseja fazer o reagrupamento da sua família. Então existe duas situações para que ele possa fazer isso. A primeira, ele vem junto com a família acompanha o titular do visto, entra em Portugal. O titular do visto não necessita de uma passagem de volta, porque ele vem com um visto, então ele só vem com a passagem de vinda para Portugal. Já a família precisa da passagem de volta. Por quê? Porque apesar dela estar acompanhando o titular do visto, mas vai entrar no país como turista, então tem que seguir os requisitos que a imigração pede para um turista. Então tem que ter a passagem de volta, tem que ter todos aqueles requisitos realmente que é necessário para um turista. Ao chegar em Portugal, o titular do visto, uma das primeiras coisas que ele deve fazer é fazer o agendamento no CEF para fazer aquela segunda fase, que é tirar a sua autorização de residência. Após ele tirar a sua autorização de residência, ele pode entrar com um processo no CEF mesmo para fazer o reagrupamento familiar, que ali é o D6, voltado para o reagrupamento familiar. Então, ele primeiro faz a regularização dele no país, o titular do visto, para que depois ele possa fazer da família. Isso é o procedimento correto. Então, muitas pessoas nos perguntam: Valéria, mas eu vou com meu marido, ou vou com a minha esposa, ela vai com visto, como que eu posso entrar no país? Então, você entra dessa forma, você entra como turista, vem acompanhando o seu cônjuge, entra no país tranquilamente. A única coisa, você vai ter que provar que realmente você tem ali a passagem de volta, porque afinal de contas você vai entrar no país como turista. Depois, o titular do visto faz esse trâmite que eu acabei de falar, pede autorização de residência no CEF e depois que ele fizer a sua regularização, ele pode fazer da família, sem problema algum. Também existe a segunda opção. A segunda opção, o titular do visto, ele vem para Portugal sozinho, ele faz os trâmites de regularização, aquela segunda fase como eu expliquei, que é pedir autorização de residência. Depois que ele fizer isso, ele entra com o processo de reagrupamento familiar, mas a família ficou lá no Brasil. Então ele entra com esse processo no CEF, o CEF faz todos os trâmites, manda a documentação para o consulado no Brasil e aí a família que está lá no Brasil vai ter que ir ao consulado para fazer a entrevista e tudo mais, e aí a família, ao chegar em Portugal, já vai vir com um reagrupamento familiar. Então aí não precisa entrar no país como turista, nada mais, porque já vem com o D6, que é o visto direcionado para reagrupamento familiar. Então vai entrar no país já com esse visto. Então existem essas duas formas, se você é titular de um visto e você tem essas duas formas para trazer a sua família. Ou ela vem junto com você e entra como turista e você faz os trâmites aqui em Portugal, ou a família fica no Brasil, enquanto você faz os trâmites de autorização de residência, você já entra com o processo para fazer o reagrupamento da sua família que ficou no Brasil. Então, pontuando aqui a parte de visto. Então, as pessoas que vêm para Portugal com um visto. Agora, aquelas pessoas que são cidadãos portugueses ou de outra nacionalidade da União Europeia, mas são brasileiros, tirou a sua cidadania no Brasil e deseja agora vir para Portugal, trazer a sua família. Então o processo é um pouco diferente. Então também existe duas situações aqui. A primeira, você fez todos os seus trâmites lá no Brasil, mas aí a sua família ainda não tem a cidadania, somente o cidadão. Então aí você tem duas possibilidades. Ou você vem para Portugal com a sua família e aí entra também, a sua família vai entrar como turista dentro de Portugal. Você vem como cidadão, né? Cidadão português ou de outra nacionalidade da União Europeia. A sua família, ao chegar em Portugal, tem ali um período de 3 meses, conforme o site do consulado, você tem um período ali de 3 meses que o seu cônjuge, o seu familiar precisa aguardar. E depois desse período pode entrar com o pedido do cartão residência. Aqui não é reagrupamento familiar,
é chamado cartão residência, para que a sua família, a família do cidadão português ou de outra nacionalidade da União Europeia, possa residir em Portugal de forma legal, que possa trabalhar, possa realmente se estabelecer no país. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, você ainda estando aí no Brasil, você pode transcrever o seu casamento em Portugal, numa conservatória em Portugal. Preste atenção, o seu cônjuge ainda não tem a cidadania, você ainda não passou a cidadania, não fez todo esse processo de passar a cidadania para o seu cônjuge, mas você já transcreveu o seu casamento em Portugal. Então, quando você faz esse processo ainda estando no Brasil, então o seu cônjuge pode te acompanhar e ele não precisa entrar no país como um turista, ele vai entrar realmente como seu cônjuge. Por quê? Porque o seu casamento já está, digamos assim, oficializado em Portugal. Então ele vai entrar, não precisa desses requisitos de como turista, pode entrar normalmente e faz aquele procedimento que eu já falei, que é aguarda o tempo necessário e pede o cartão residência para que o cônjuge possa se estabelecer no país legalmente, possa desempenhar alguma atividade profissional e tudo mais. E depois, dependendo do tempo de casamento, você tem que esperar ali um tempo para que você tenha direito à cidadania portuguesa. Isso estou falando do cônjuge, tá bom? Então você tem essas duas possibilidades. Eu achei melhor fazer esse vídeo porque nós inclusive temos até um post lá no Instagram em que eu explico tanto o reagrupamento familiar como a questão do familiar que acompanha o cidadão português ou da União Europeia. Mas eu sei que faz muita confusão, as pessoas têm muita confusão. Manifestação de interesse, ou tem que tirar visto. Então, na verdade, não precisa nada disso, tá bom? Então, segundo o site do consulado, eles explicam isso tudo direitinho. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar os links para que você possa consultar tanto a questão de reagrupamento familiar, como a questão de solicitar o cartão de residência, tá bom? Ali tem todas as informações, quais são as documentações que você precisa, quem é elegível de ser reconhecido como familiar de um cidadão. Então pode ser cônjuge, pode ser alguém que tem uma união estável, pode ser filhos, pode ser pais, desde que seja dependentes. Então ali tem toda a relação detalhada que é considerado família de um cidadão português, assim também como um detentor de um visto. Nesses sites que eu vou deixar, nesses links, ali tem mais informações, inclusive de valores, taxas que você tem que pagar, por exemplo, para solicitar o cartão residência, aonde você deve agendar e tudo mais. Então, realmente tem informações muito mais detalhadas. Então, aqui eu quis trazer somente uma visão geral, porque realmente é uma dúvida muito corriqueira e a gente recebe quase que diariamente essas dúvidas, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você e me conta aqui nos comentários se você já sabia dessas informações. Compartilha conosco se você já entrou nesse processo de pedir o reagrupamento familiar ou de pedir o cartão residência. Fala aqui, comenta aqui nos comentários que isso é muito importante para nós, tá bom? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações dos nossos próximos vídeos. E se ainda não nos segue lá no Instagram, é @voandopp. Lá também a gente coloca muitas informações, muitas dicas. Se você ainda não nos segue lá, tá perdendo muita coisa também, tá? E deixa eu só fazer um lembrete. Eu não sei se o YouTube está entregando os nossos vídeos, mas a gente não está tendo tanta visualização. Então eu peço para você, caso não receba aí a notificação dos nossos vídeos, você que já se inscreveu no canal, que ativou o sininho e não está recebendo essa notificação, diariamente veja no canal se não tem vídeo novo, se você não está perdendo alguma coisa, porque eu percebo que o YouTube não está entregando o nosso conteúdo. Então faça isso, verifique diariamente se a gente tem colocado vídeo, caso você não tenha recebido as notificações. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!